Eu sou o Edson Martins. Gostaria de deixar aqui registrado nesse pequeno áudio, não digo uma homenagem, mas um reconhecimento até de gratidão ao grande amigo Eustáquio Presley, um cearense porreta, diferenciado, um professor de língua portuguesa de primeira qualidade. Bom dia! Hoje são 2 de fevereiro de 2021, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Cargo de nível superior, assistente social. Esse concurso se realizou em 2013 e o órgão que elaborou as provas foi a Fundação Paulista VUNESP. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas segundo a ortografia oficial. E aí as opções A, B, C, D, E. Essa questão quer que você encontre a única opção que traga as orações de forma correta, sem erro algum, e no caso aqui, sem erro de grafia, na ortografia. Então você vai procurar a única opção em que não há erro de português. Nas 4 opções, em 4 opções aí, todas trazem erros de língua portuguesa. As 4, menos uma. Então você vai procurar a opção que não traz erros de língua portuguesa. Procure aí, depois eu volto.
Muito bem, então vamos aí resolver a questão. Vamos procurar a única alternativa, a única opção que não traga erros de língua portuguesa. Vejamos a opção A. Diante da paralisação das atividades dos agentes dos Correios, pede-se a compreensão de todos, pois houve exceções na distribuição dos processos. Será que há algum erro aí de ortografia? Na opção A, existem aí 3 erros. 3. Vamos lá. Primeiro, diante da paralisação, paralisação você vê aí, está com Z e é com S. Paralisia com S, paralisação com S. Então aí o primeiro erro, paralisação com Z, é com S. Vejamos o segundo erro. Pede-se a compreensão, veja a palavra aí, compreensão, está com C acedilhado, né? C cedilha, compreensão, está errado. É apenas um S aí, compreensão. No lugar do C cedilha é apenas um S, compreensão, com S e não C cedilha. Então, compreensão aí, o segundo erro. E o terceiro erro? Pois houve exceções. O terceiro erro, houve aí. Esse houve aí não é o verbo ouvir. Se fosse o verbo ouvir, estaria correto. Esse houve aí é o verbo haver. Falta o H aí. Houve com H, no sentido de existir. Pois houve exceções, ou seja, pois existiram exceções, entendeu? Então o terceiro erro aí na opção A, na palavra aí, houve, não é o verbo ouvir, é o verbo haver, impessoal, no sentido de existir, pois existiram exceções na distribuição dos processos, pois houve, com H aí, seria com H, houve exceções na distribuição dos processos. Então a opção A traz 3 erros aí de ortografia, não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B de bola. O revezamento dos funcionários entre o Natal e o Ano Novo será feito mediante sorteio, para que não ocorra discriminação. Será que há algum erro aí de língua portuguesa, de ortografia, na escrita? Há. E são também aí 3 erros, hein? 3 erros. Vejamos aí o primeiro. O revezamento, você vê a palavra aí, revezamento, do verbo revezar. Aí revezamento está com S. Na verdade, revezamento é com Z. Então aí, o primeiro erro, revezamento com S. Continua o segundo erro, vamos lá. O revezamento dos funcionários, você vê aí funcionários. O segundo erro aí. Funcionários você vê está sem acento e leva acento. Funcionários leva acento no A. É uma palavra paroxítona, terminada em ditongo crescente. Então, funcionários é com acento aí agudo no A. Funcionários. E aí falta o acento. Logo, mais uma palavra errada, escrita incorretamente. Então, até agora, 2, revezamento e funcionários. Vejamos a terceira. O revezamento dos funcionários entre o Natal e o Ano Novo será feito mediante sorteio, para que não ocorra discriminação. O terceiro erro aí, a palavra discriminação. Discriminação significa deixar de ser crime. Discriminação significa deixar de ser crime. O crime de adultério estava no Código Penal brasileiro. Houve a discriminação. O adultério deixou de ser crime. Então, discriminação, discriminar. Vem aí, deixar de ser crime. O correto aí é discriminação, com D-I-S. O correto aí seria, para que não ocorra discriminação, para que não ocorra diferença, discriminação, com D-I-S. Veja aí, o revezamento dos funcionários entre o Natal e o Ano Novo será feito mediante sorteio, para que não ocorra discriminação.
para que não ocorra diferenças entre os funcionários, para que um não seja beneficiado em detrimento do outro. Entendeu? Então a palavra aí, discriminação, está incorreta. O certo aí é discriminação, para não discriminar, para não fazer diferença entre os funcionários aí, entre o Natal e o Ano Novo. Então foi feito o sorteio para isso, para evitar benefícios para um em detrimento do outro. Então aí na opção B de bola, 3 erros também. Revezamento, funcionários e discriminação. Vejamos a opção C de casa. Durante o período de recessão, os chefes serão incumbidos de controlar a emissão de faxes e cópias xerox. Será que há algum erro aí de ortografia? São 3 erros também aí, 3 erros. Vamos ao primeiro. Durante o período de recessão, os chefes serão incumbidos. Aí o primeiro erro. Essa palavra incumbidos. Incumbidos não. Incumbidos. IN. Do verbo incumbir. Incumbir. Então aí, incumbidos, o correto. E não como está aí, incumbidos. Incumbir, dá uma tarefa a alguém. Então aí, os chefes serão o correto. Com I, incumbidos. E aí está incumbidos. Errado. Primeiro erro. O segundo erro aí. Temos aí a emissão de faxes. O erro aí. Você vê que a palavra fax termina em X. Palavras terminando em X, o plural, ela fica invariável, não muda. Eu digo um fax, termina em X. Um fax. 2 fax. 2 milhões de fax. Fax fica invariável. Substantivo terminado em X fica invariável. E aí está no plural assim, faxes. Não, apenas fax. Emissão de fax. Um ou mais fax. Então a palavra terminada em X fica invariável. O que vai para o plural é o artigo que acompanha. Você diz o fax, os fax. Olha aí, o fax, os fax, muitos fax. Então, substantivo terminado em X, o plural é feito por meio de artigos, por meio de pronomes. Eu digo este fax, ou eu digo no plural estes fax, estes fax. Fax não varia. E aí variou, ficou faxes. Aí o erro, o segundo erro. Então veja, até agora 2 erros aí. Incumbidos aí, o errado primeiro, e depois faxes. Aí seria só a emissão de fax. E continua aí o terceiro erro, cópias e cópias xerox. Veja aí, cópias. Está errado também. Por quê? Porque leva acento no O. Acento aí, o agudo. Porque cópias é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. E aí, faltou o acento. Então, na opção C, você vê 3 erros aí. Incumbidos, o primeiro erro. Faxes, o segundo erro. E cópias, o terceiro erro. Vejamos a opção D. A concessão de férias obedece a critérios legais, o mesmo ocorrendo com os casos de rescisão contratual. Será que há algum erro aí de língua portuguesa? E no caso aí de ortografia? Não, não há erro aí. Tudo está correto. Logo, a opção D de dado é a opção que a questão quer. Nada de erro aí. A concessão de férias obedece a critérios legais, o mesmo ocorrendo com os casos de rescisão contratual. Tudo correto. Vejamos a opção E. É certo que os cuidados com o educando devem dobrar durante a adolescência, para que o jovem haja sempre de acordo com a lei. Há 2 erros aí de língua portuguesa, ortografia. Vejamos o primeiro. É certo que os cuidados com o educando
devem dobrar durante a adolescência. A palavra adolescência aí está escrita incorretamente. Veja aí, adolescência. Faltou aí o S, lá quase no finalzinho, SC, que é o dígrafo. Duas letras representando um só fonema. Adolescência, faltou o S aí. SC, adolescência, faltou o S aí, o primeiro erro. E o segundo, para que o jovem haja, sempre de acordo com a lei. Veja aí, o segundo na palavra haja. Aí não é o verbo haver, aí é o verbo agir. Para que o jovem haja, é o verbo agir e não o verbo haver. Então aí o verbo agir. Que eu haja, que tu hajas, que ele haja, que ela haja. Então aí esse haja é o verbo agir, sem o H aí. Para que o jovem haja, o verbo agir. Que eu haja, que tu hajas, que ele haja, que ela haja. Então aí está errado. Duas palavras aí erradas. Adolescência e aí haja com H. O certo aí sem H. Certinho, gente? Então, a única opção correta aí, a única, que não traz erro algum de língua portuguesa, que não traz erro algum de ortografia, é a opção D de dado. D de dado. Mais um vídeo e muito obrigado.